Olá, meus amigos, meus irmãos. Tem um texto aqui da Palavra de Deus que diz assim, que aquele que destruir o templo de Deus, Deus também o destruirá. O que será que é o templo de Deus, segundo as Escrituras, né? Quem é o templo de Deus? Está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, 16 e 17. Então nós vamos descobrir quem é o templo de Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui já deu uma pista. O templo de Deus é todos nós que abraçamos a fé, que obedecemos a palavra, o qual o nosso Deus, ele reside em nós. E no versículo 17 diz assim: se alguém destruir, como é que destrói o templo de Deus? Como é que destrói o templo? Como é que aniquila o templo? Matando o templo de Deus. Aí Deus fala assim: Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Quer dizer, se alguém colocar a mão em nós para matar, essa pessoa vai ser destruída. Tá vendo? E se nós lermos a palavra de Deus no Antigo Testamento, quando os pagãos destruíam o templo, vinha o castigo também para a destruição deles. E no livro de 2 Coríntios, aí você pode falar, não, é eu mesmo que destruo o templo de Deus. Não. Se você é o templo de Deus, você mesmo vai destruir? Não tem lógica isso aqui. Para nós entendermos isso aqui, devemos ir para o outro livro de Coríntios, que é o 2 Coríntios, capítulo 6, e o versículo 16. Olha aqui. Capítulo 16, o versículo 16 de 2 Coríntios. Diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Quer dizer, que consenso tem nós com o templo dos ídolos? Quem são os templos dos ídolos? Aí a palavra de Deus fala aqui: porque vós sois o templo de Deus vivente. Quer dizer, se tem o templo de Deus, tem também o templo dos ídolos. Quem é o templo dos ídolos? O templo dos ídolos é aquela pessoa que não aceitou Jesus e não tem o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Esse é o templo dos ídolos, né? Está falando aqui, né? Para nós não ter consenso com a pessoa que tem o templo do ídolo, que ele tem um ídolo lá. De uma forma ou de outra ele tem. Essa é a verdade. Então esse texto aqui está dizendo que aquele que matar um crente no Senhor Jesus, Deus vai destruir ele. Vai chegar o tempo de Deus destruir ele também, porque ele está aniquilando, destruindo o templo de Deus. Tem uma Bíblia aqui, adulterada, que fala assim: alguém corromper. Essa tradução aí já desvirtuou todinho, porque a tradução correta é destruição, aquele que aniquila o templo de Deus, que mata um crente. Então fica aqui essa reflexão, que quando você lê, isso aqui não é muito explicado dentro dos templos, né? Mas a palavra de Deus está dizendo que quando um mártir ou um crente é morto, não importa a forma, pela mão de quem foi destruído aquilo lá, ele vai ser destruído. É isso que esse texto está dizendo.